Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da inflação e da expectativa de um PIB menor nas atividades do comércio. E o nosso convidado é Vitor França, coordenador da Assessoria Econômica da Federação do Comércio de São Paulo. Obrigada por estar conosco. E o Jornal da Gazeta mostra que, de fato, a retração da economia, o cenário não é nada promissor. O Boletim Focus do Banco Central mostrou inflação maior, perspectiva de PIB menor e uma recuperação tímida lá para 2016. Como é que todos esses dados afetam o ânimo e a atividade no comércio? Olha, o ânimo e a atividade no comércio estão nos níveis mais baixos, aí pelo menos desde 2003. Uma economia que não cresce, inflação alta corroendo o poder de compra do consumidor, aumento do desemprego afeta diretamente nas vendas do comércio. O comércio acaba vendendo bem menos. Bom, e mesmo com esse ânimo baixo, ele chamou a atenção o investimento em shopping centers, em cidades do interior, nas várias capitais brasileiras. Então, o impacto desses indicadores negativos agora, depois da reeleição de Dilma Rousseff, atinge esses empreendimentos que não haviam sequer se consolidado? Sem dúvida, eu acho que havia muita euforia. Houve muita euforia na última década, né? Se a gente for olhar para o comércio, por exemplo, o comércio cresceu uma taxa aí de 2 dígitos, mais ou menos, ao ano entre 2004 e 2012. É um crescimento muito expressivo que acabou levando a uma série de investimentos. O que ninguém esperava eram esses desequilíbrios que a gente está vendo na economia hoje. Inflação, contas públicas desorganizadas, déficit nas contas externas, toda essa incerteza gerada por esses desequilíbrios econômicos que acabou levando a uma queda nas vendas. E todo mundo a ficar mais conservador, o consumidor a comprar menos, os empresários do comércio a investirem menos, o setor, o investimento no setor imobiliário, investimento em imóveis corporativos, é um investimento com maturidade de longo prazo. Você investe, ele vai ficar pronto 2, 3 anos. Mas então, eu confesso, todo mundo que investiu foi pego de surpresa, né? Mas olha, chama a atenção e até causa algum espanto aquela sua frase, ninguém esperava. Porque vocês são economistas. Vocês trabalham com números, vocês trabalham com expectativas, com cenários futuros, até porque o dinheiro exige isso, o investimento exige isso. E como é que foram pegos de surpresa? O eleitor foi pego de surpresa com marketing eleitoral, mas vocês caíram nessa, os economistas? Não é exatamente que a gente caiu nessa. Se a gente for olhar para a FEComércio, por exemplo, a gente já apontava que essa política econômica tinha um limite. Vamos voltar um pouquinho na história, de onde veio essa política econômica? Essa política econômica, de certa forma, essa política de incentivar o consumo, de dar mais crédito, de aumentar o gasto do governo, ela foi uma forma do governo de tentar minimizar os impactos aí da crise internacional de 2008, 2009. Ela foi bem sucedida naquele momento. Ali, se a gente for olhar o Brasil, lembrar daquela capa famosa da Economist, o Cristo Redentor decolando, o Brasil foi um dos primeiros países a dar um sinal de que tinha sobrevivido àquela crise, aquele momento de incerteza no cenário internacional. Pois bem, eram medidas paliativas, eram medidas anticíclicas que, a partir do momento que a economia voltasse para os trilhos, era o momento de rever e voltar a pensar em reformas mais de longo prazo. O que eram medidas anticíclicas se tornaram aí pilares de uma nova matriz econômica. Virou uma matriz econômica de incentivo, de queda de juros forçada, de aumento de gasto do governo, de expansão do crédito. E foi quando os economistas começaram a alertar que esse modelo tinha um limite, que não dava para crescer, que não existe, a famosa não existe almoço grátis, né? Não tem como o governo ficar gastando indefinidamente, os juros lá embaixo, isso inevitavelmente teria impacto em inflação e na credibilidade e na confiança dos agentes. O que eu acho que todo mundo é pego de surpresa é um pouco com a magnitude da crise, porque ela mexe muito com o humor. E o humor é uma coisa que a economia tem dificuldade de medir. E o que a gente vê são agentes hoje muito pessimistas, tanto consumidores quanto empresários. Agora, em termos de setores, porque também essa coisa não é homogênea, né? Se por um lado há setores que sugerem que estejam à beira do precipício, há outros setores que a gente fala, nossa, mas como é que está indo bem assim? No comércio,
Que setor está sendo mais atingido? Setor de bens duráveis. Setores mais dependentes de crédito estão sofrendo muito mais. Então, setor de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, móveis, setor de veículos. A gente acabou de ver uma notícia aí sobre a queda na produção industrial, queda na produção industrial de veículos. Setor de concessionária de veículos no comércio sente muito, porque são setores dependentes de crédito. O que a gente viu foi um consumidor que, diante desse cenário de incerteza, está preferindo adiar decisões de consumo, adiar a decisão de troca de bem durável e privilegiar consumo de bem essencial, quitar a dívida na medida do possível e comprar o essencial. Então, se há setores que estão indo mal, há setores que vão relativamente bem, que são esses setores de bens essenciais, como o setor de alimentos, por exemplo, supermercado. Inflação e tudo. Com inflação em tudo, mas qual que é o problema? Esses setores também são muito dependentes de renda. A inflação corrói o poder de compra. A gente tem o problema do desemprego, também esses setores acabam sentindo. A gente já vê queda em venda de supermercado, queda em venda de farmácia, mas ainda assim é uma queda menor do que observada no setor de bens duráveis. Sim. Bom, nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados, né? E essas datas sempre trazem assim, um fôlego, né? Há uma expectativa maior de crescimento de vendas. Para o Dia dos Namorados, melhora o ânimo de quem trabalha com o comércio? Felizmente não. Assim, as datas comemorativas nesse ano não estão sendo suficientes e não vão ser suficientes para reverter esse cenário. Na Páscoa a gente já viu queda nas vendas, no Dia das Mães a gente viu queda nas vendas em relação ao ano passado e no Dia dos Namorados não deve ser diferente. Queda nas vendas ou presentes de menor valor? As duas coisas, mas principalmente presente de menor valor. Assim, se a gente for olhar no Dia das Mães, é difícil deixar a mãe sem presente, por exemplo. Mas se a gente for olhar o valor médio do presente... Deixar a namorada sem presente aí é grande risco. É complicado também. É um grande risco. Mas o que a gente deve ver nesse Dia dos Namorados, assim como a gente já viu no Dia das Mães, são presentes mais baratos. A gente fez uma pesquisa recentemente, em termos reais, o valor médio do presente caiu 5% em relação ao ano passado. Para encerrar, olhando para o futuro, que perspectiva vocês têm? Agora, de passado o Dia dos Namorados, é o quê? Dia da Criança e Natal? Vem o Dia dos Pais. Tem Dia dos Pais também. Tem Dia dos Pais. Quer dizer, né? Mas sempre tem algum estímulo. Tem um estímulo, são datas importantes para o comércio, mas esse ano, 2015, infelizmente, é um ano difícil de ver perspectiva positiva. É um ano que a gente está projetando uma queda do PIB de 1,5%, uma inflação ainda elevada, juros altos, vai ser difícil ver uma mudança de cenário. No melhor dos cenários, de repente, em 2016, a gente volta a respirar. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado a você. Uma boa noite. Gamberini.